With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 4 novas mensagens. Oi, Lucas, tudo bem? Me chamo Pablo, moro em Santo André, mas sou natural do Maranhão, na cidade de Bacabal. E o relato que eu tenho para contar aconteceu em 2017 comigo e com a minha mãe. Enfim, aconteceu que em fevereiro de 2017 eu perdi meu pai. E isso abalou muito a minha mãe e toda a família, mas eu diria que muito mais ela, porque frequentemente eu via ela muito pensativa e triste, assim, na escada de casa. Em casa é uma casa de 2 andares, né? Então ela ficava na escada, sentada, pensativa, sempre olhando pro nada, assim, com os olhos marejados. E eu via aquilo e eu não sabia o que fazer. Sempre ficava muito pensativo também sobre o que ela estava sentindo. Ela sempre dizia que ela perdeu o companheiro dela quando ele morreu. Enfim, ela sempre foi muito contida sobre o que ela sentia. Não falava pra mim, nem para minhas irmãs. Mas a gente sabia o que estava acontecendo. Enfim, aí, por conta disso, desse acontecimento, ela decidiu que não ia mais ter medo ou vergonha de fazer certas coisas, sabe? Ela decidiu viver a vida pra valer. E sobre isso, ela tinha feito uma cirurgia há uns anos, em que a cirurgia deu complicações e acabou deixando ela com uma sequela na barriga dela. E ela tinha muita vergonha disso. E ela sempre dizia que queria fazer uma cirurgia para resolver esse problema. E nesse ano, depois da morte do meu pai, ela decidiu que ia fazer essa cirurgia a todo custo. Então ela foi para Teresina, foi para São Luís, não lembro. Fez os exames, voltou, e o médico disse que ela poderia fazer a cirurgia. Isso deixou ela muito feliz, muito mesmo. E ela foi e fez a cirurgia. Eu lembro até que o dia que ela foi viajar, ela fez uma comida diferente. Fez uma comida que era muito boa. Muito boa. Nossa, até emocionei de pensar assim na comida. Realmente foi uma comida assim que nunca tinha provado assim tão boa. Nunca tinha comido comida tão boa. Enfim, aí ela foi, fez a cirurgia, tudo bem, tudo certo, mas aí ela queria voltar para Bacabal de novo, né, pra cidade, Natal, e ela voltou. Só que o médico disse que não era para ela voltar tão cedo, ela tinha que ficar pelo menos uma semana no hospital, em observação, mas ela queria voltar, então ela voltou. Nisso dela voltar, ela acabou fazendo diferentes tipos de esforço, teve que levantar para ir no banheiro e fazer outras coisas. O que deu complicações na cirurgia. Então ela ficou aqui em casa, acho que não foram 2 dias, no máximo 3. E teve que voltar para o hospital e ficou lá em observação, passando pelo tratamento. E nisso as minhas irmãs iam e revezavam. Uma semana ou 3 dias ficava uma, depois ia outra. Enfim, era assim. Aí nisso eu tava bem preocupado, né, mas eu tentava me distrair ao máximo.
pra não ficar pensando muito nisso. Então eu fazia de tudo, assim, pra me distrair. E, bem, antes dela ir fazer a cirurgia, a gente ia pra igreja, né, tudo, mas, como é que eu posso dizer? Antes eu não era tão ativo, assim, nas coisas da igreja. E desde que meu pai morreu, eu passei a ser ainda mais. Não sei se porque eu queria mesmo ou porque eu via que minha mãe precisava de algo pra sorrir, pra se alegrar. Então, eu acabava que fazia isso, acho que tanto por ela quanto por mim, porque eu também gostava. Bom, e foi isso, né? Aí lembro muito da cara de felicidade dela quando eu fui pregar pela primeira vez na frente da igreja, tudo, num culto de jovens, e aquilo me deixou muito feliz. Saber que ela estava feliz, apesar do que tinha acontecido há uns meses atrás. E, enfim, tudo isso para dizer que acho que eu consegui deixar ela feliz antes dela ir fazer a cirurgia e tudo que vem a seguir acontecer. Bem, ela voltou, né, pro hospital e tudo, e ficou lá. Aí, como eu disse, eu estava bem ativo na igreja, então eu lia versículos da Bíblia, pelo menos um versículo por dia eu lia. E, enfim, teve um dia, acho que foi num sábado, teve um dia que eu fui lá e eu abri a Bíblia para ler um versículo e abri um versículo. Era um salmo, mas eu não lembro exatamente qual era, mas eu lembro a mensagem. A mensagem dizia, basicamente, que você tem que aceitar as coisas como elas são, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus é bom. E quando eu li aquele versículo, eu fiquei muito apreensivo e nervoso, porque aquele versículo aparecer para mim, naquele momento, só queria dizer uma coisa. E, bem, eu li aquele versículo, mas eu não quis saber. Eu fui fazer outras coisas, eu fui me distrair para não pensar nele, apesar de eu já saber o que tudo significava. Então, passou o dia, eu acabei esquecendo, mas quando deu 4 ou 5 horas da tarde, a amiga da minha irmã, me gritou em casa para eu ir acompanhar ela até a casa da minha irmã, e eu já sabia o que ia acontecer. Aí eu desci, tava lá o pessoal na rua, muita gente na rua, e pelo jeito já sabiam da notícia, né, que a minha mãe tinha falecido. Até eu sabia, mas eu não queria acreditar. Aí quando eu cheguei na casa da minha irmã, lá tava ela sentada com umas pessoas ao redor, e ela dizendo que a mãe tinha falecido, aquilo que eu já sabia. E quando eu ouvi aquilo, eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei com raiva, porque o versículo estava certo. Eu estava certo em achar que a mãe não ia resistir, não ia voltar para casa. E, enfim, eu só queria me esconder, sabe? Eu entrei no quarto da minha irmã, tranquei a porta e chorei. Mas eu acho que, apesar de eu ter ficado com raiva naquele momento, eu entendi que, bom, aquilo me confortou, né? Saber antes e durante o dia eu meio que processar isso, mesmo que no meu inconsciente, que ela não ia voltar, acho que me ajudou a lidar um pouco melhor com a morte da minha mãe. Enfim, foi isso, eu não sei muito o que dizer sobre esse versículo que eu li. Não sei se foi Deus que mandou pra mim, se foi um acaso, mas eu acredito que tenha sido ele, sim, pra me confortar, porque ele sabia que eu poderia me desesperar se eu recebesse a notícia assim, do nada, sem nenhuma preparação. Enfim, é isso, Zucas. Obrigado pela oportunidade. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zucas. Beleza? Meu nome é Danilo, falo de São Paulo, capital. E o relato que eu vou contar aqui é um relato contado pela minha avó, né? Por parte de mãe, que ela já faleceu, né? Ela faleceu em 2008, mas desde que eu sou criança, na família, se comenta, né? Meus tios, os irmãos da minha mãe. Essa história, né? Ela é muito comentada até hoje mesmo, né? Quando tem esse assunto, surge. Essa história, ela vem à tona e o pessoal sempre comenta da mesma forma, cada um com o seu ponto de vista diferente, né? Mas com a sua experiência diferente, mas a história é contada da mesma maneira, assim, né? Minha avó era uma pessoa muito séria, né? Ela levava muito a sério, assim, as coisas, né? Uma pessoa bem correta. E todas as vezes que minha avó contou a experiência que ela teve, né? Com essa história, foi da mesma forma, assim. Ela nunca modificou nada, assim. Então, eu tenho muito viva essa história na minha cabeça desde de criança.
E, bom, vou contar para vocês aqui. É uma história de uma aparição de lobisomem dentro da casa onde eles moravam, né? Quando eles moravam numa fazenda, né? No interior de São Paulo, aí próximo da cidade de Uchoa, região de São José do Rio Preto. Essa história se passou com o meu padrinho, né? Um dos irmãos da minha mãe. Ele faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. E ele era um bebê na época, né? Tinha nascido recentemente, né? E minha avó, quando ela ia dormir, né? Fazia uma cama na época, né? Antigamente não tinha muitos recursos, então as casas eram bem simples, né? De fazenda, né? Interior. E ela fazia uma cama colocando 2 cadeiras do lado da cama de casal dela, né? Onde ela dormia com meu avô. E ela fazia uma cama com 2 cadeiras, né? Uma virada de frente para outra, né? Então ela colocava ali as cadeiras, colocava ali o cobertorzinho, né? Um lençol para dar uma aparência de berço ali, né? E minha avó conta essa história que esse meu padrinho, né? Que já veio a falecer, acho que próximo aí do ano de 1986, quando ele tinha uns 22, 23 anos de idade. Então, eu tô contando isso quando ele nasceu, né? Bom, minha avó conta que um dia tava deitada na cama já pra dormir, assim. E quando ela percebeu um barulho assim no quarto, ela foi ver. Ela já avistou a cena de um cachorro muito grande, né? Ela comenta que já estava dentro do quarto, inclusive. Esse cachorro com as 2 patas da frente apoiada na cadeira, né? No encosto da cadeira, já olhando pro bebê, né? Ou seja, ele ficou de pé, meio que como se um cachorro ficasse de pé para ver alguma coisa, ou para subir, né, em alguma coisa. Então ele já estava com as 2 patas da frente apoiada no encosto da cadeira, olhando para esse meu padrinho, bebê, né, porque ele não era batizado. E as histórias que o pessoal de antigamente conta é que quando não tinha uma criança batizada na casa, que aparecia lobisomem, né, ele vinha atrás, né, da criança. E minha avó conta que já deitada com meu avô, olhou, percebeu um barulho no quarto, e quando ela já olha, ela já vê esse cachorro já de pé, né, que olhando pro meu padrinho. E minha avó, ela tinha um hábito de deixar uns crucifixos, né, no pé na cabeceira da cama dela, né, na parede, né, imagens de santo. E ela disse que esse cachorro, quando ele tava olhando pro meu padrinho dormindo, né, à noite, ali já era uma madrugada, né, ele olhou para essas imagens, né, de santo, do crucifixo e tal, e ele recuou. Ele desceu da cadeira, né, ele tirou as 2 patas da frente e foi andando de ré. Minha avó conta essa história que ele não deu as costas e saiu. Ele simplesmente foi recuando e olhando, né? Ela conta que ela lembra nitidamente do rabo comprido, né? Como se fosse um lobo mesmo, né? Um rabo comprido que arrastava no chão, um focinho bem grande. E ela fala muito dos olhos, né? Que eram uns olhos grandes, assim, bem fixo, assim, né? Então ela conta que o que salvou meu padrinho dessa situação foi essas imagens de santo, crucifixo, as imagens de Cristo, né? Jesus Cristo, que ela tinha no pé da cama, que dizem que essas criaturas, elas não... elas fogem, né? Quando elas veem imagens assim, né? E ela conta que chamou o meu avô deitado ali, já dormindo, né? Durante a madrugada. E que ela falou que tinha entrado um cachorro na casa. Ela não soube ali assimilar na hora, né? Mas ela conta exatamente isso, que o cachorro tirou as 2 patas e foi recuando, olhando para ela, olhando para o berço e indo de costas para a porta até sumir no corredor, né? Era noite, não era uma casa que tinha energia elétrica, né? Então dependia de lamparina e tudo mais. E
E meu avô acordou imediatamente. Ele achou que era algum dos cachorros da casa, porque meu avô tinha criação ali de galinha, de porco, tinha cachorros também, né, na casa, né, que ficava ali em volta da casa. Meu avô tinha algumas criações. E ele achou que era um dos cachorros que tinha entrado e minha avó tinha visto diferente. Quando ele levantou, ele olhou pela casa, ele viu que não tinha nada, que as portas estavam fechadas, que as janelas estavam fechadas. Apenas uma janela, que era na despensa lá, onde eles guardavam os mantimentos, numa parte da casa. Essa janela, sim, ela estava aberta. Então, eles entendem que esse animal, né, entrou por ali. Só que à noite ali, enquanto eles estavam na casa dormindo, né, com outros filhos também na casa, e na época minha mãe era uma criança até, ela lembra também disso. Eles achavam que era um cachorro, né? Até no dia seguinte, quando foram conversar com um vizinho próximo ali da casa deles, ali na fazenda, e explicaram a situação. A minha avó explicou o que exatamente ela viu, e o vizinho falou que não, que aquilo ali realmente era um lobisomem, que já tinha outras pessoas ali da região falado que tinha avistado. E essa é a versão da minha avó. O que minha mãe conta, minha mãe estava num outro quarto dormindo, o que minha mãe conta é que à noite os animais fizeram muito barulho, né, durante a madrugada. Então ela falou que as galinhas, né, que normalmente estavam dormindo, né, elas começaram a fazer barulho, o porco fazer barulho no chiqueiro. Ela falou que os cachorros latiam bastante. E minha mãe lembra dessa cena. Ela falou, eu lembro do que a sua avó tinha contado para todos, né, da família, mas o que eu mais lembro é que durante essa noite os animais fizeram muito barulho à noite. O que eles acreditam é que o lobisomem, ao sair da casa, né, ele conseguiu sair e foi acuado por alguns cachorros na parte de fora da casa. Eu tenho até um tio que fala que viu alguns rastros, depois na terra, assim, no quintal. Enfim, essa é uma história que eles contaram que nunca saiu da minha cabeça, porque desde criança tem essa história. Minha mãe conta que essa casa, ela era um pouco isolada até, né, de outras que ficavam ali na fazenda. E tinha um matagal enorme atrás da casa, né? Eles chegaram até a cogitar que podia ser um animal, mas pelo tamanho e a dimensão que minha avó contava do cachorro, não era nenhum cachorro que poderia ser da família ou de alguém ali dos vizinhos, né? Porque era um cachorro totalmente diferente, assim, era escuro, né? Cor de pelagem escura, preta, né? E minha avó descreve que era um cachorro muito feio, assim, semelhante a um lobo, né? Então não tinha um animal daquele ali pela região, né? Por aquela região. E o porquê que ele foi entrar justo no quarto que ela tava com um bebê novo, né? E não era batizado. E por que esse cachorro foi em cima dessa cadeira, botar as patas ali, né? Pra olhar, ver quem que era que tava ali, né? Naquela cadeira. Então a conclusão que se chegou que realmente era algo que não era desse mundo, né? Que era um lobisomem. E até um vizinho na época falou que era mesmo, que já tinha ouvido outros relatos ali de pessoas da região. Enfim, essas são as histórias, né? Que são pontos de vista diferentes. Minha avó foi a única que viu. Meu avô estava dormindo do lado dela, mas ela na hora travou, não conseguiu chamar ele. Minha mãe em outro quarto, outros irmãos contam que não viram, mas que ouviram muito barulho dos animais ali fora da casa, né? Galinha, porco, cachorro latindo muito. Após esse episódio, né? Na mesma madrugada aí. Então é isso, Zocas. Obrigado pelo espaço aí. E valeu por ouvir meu relato aí. Muito obrigado e até a próxima. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zocas. Saudações a todos. Meu nome é Edson Oliveira, eu tenho 52 anos e a história que eu vou contar aconteceu em 1987. Para situar os ouvintes, na época eu tinha 16 anos. Bom, deixa eu explicar primeiro que a minha mãe era viúva de 2 casamentos. Sim, ela se casou 2 vezes e se tornou viúva das 2 vezes. E nós éramos em 5 irmãos. Sendo que os 3 mais velhos eram filhos do primeiro casamento do meu padrasto, né?
Mas a gente se tratava como irmão mesmo, e vida que segue. Bom, na nossa família sempre houve situações assim para as quais não havia uma explicação natural, por assim dizer. Inclusive o fato de que nós moramos durante 6 anos numa casa que era conhecidamente como uma casa assombrada. Hoje em dia, se me perguntam se eu acredito em fantasmas, espíritos, eu digo que, olha, existe alguma coisa ali além do mundo natural, mas eu prefiro não colocar rótulos. E eu estou contando essa história específica justamente porque ela envolveu outras pessoas além de mim, e essas pessoas podem corroborar os fatos. Bom, como eu disse, 5 irmãos, 2 casamentos. Dos 3 irmãos desse segundo casamento da minha mãe, o mais novo entre eles, e que era um pouco mais velho que eu, se chamava Roberto. E, infelizmente, ele veio a falecer vítima de um assalto justamente em 87. Na época ele tinha 17 anos ainda. Bom, e o falecimento dele aconteceu dia 20 de maio. É lógico, né? Foi um choque, principalmente porque ele tinha saído, né, para ir no cinema, aí sumiu, né, toda aquela preocupação, e nós só fomos saber o que tinha acontecido no dia seguinte, porque ele foi baleado num ponto de ônibus, foi levado para o hospital e tudo mais, e veio a falecer, e só no dia seguinte conseguiram entrar em contato com a gente. Bom, foi sepultado, tal, a família ficou super pesarosa, mas aí acontece o seguinte: exatamente um mês depois da morte dele, no dia 20 de junho, eu estava no trabalho, eu entrava às 7 e pouco da manhã, e aí o telefone da minha mesa tocou, eu atendi, e uma pessoa do outro lado disse: "Oi, sou eu". Aí, de vez em quando, tinha trote, esse tipo de coisa. Pensei, pô, deve ser trote, mas vamos lá. Eu falei: "Oi, quem? Eu quem, né?" E aí só repetiram: eu. Você não lembra de mim?" Bom, gente, de explicar aqui que isso era em 87, então era assim, você não tinha tanta voz gravada, você não costumava ligar tanto para sua própria casa, né, vamos dizer assim. Então eu nunca tinha ouvido a voz do meu irmão ao telefone. Mas só o que aconteceu? De repente, enquanto eu estava perguntando quem era e a pessoa não se identificava, eu me toquei que era a voz do meu irmão, do meu falecido irmão. E aí eu falei assim: "Roberto?" Aí quando eu falei o nome dele, a linha caiu. Aí lógico, eu contei isso pra todo mundo, tinha as mulheres fazendo a limpeza do escritório ainda na hora, eu falei isso pra elas conheciam ele porque ele tinha trabalhado lá, também, né, a empresa na verdade era do meu tio, né, do nosso tio. É lógico, elas não acreditaram, eu contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos, ninguém acreditou, mas tudo bem. Aí passou-se mais um mês, 20 de julho agora. Aí, dessa vez eu cheguei no escritório, e quando eu cheguei, uma das moças que fazia limpeza estava chorando, e a outra estava abraçada com ela. Aí eu perguntei o que aconteceu, né? E a que estava chorando falou assim: "Você não vai acreditar quem foi que ligou aqui e eu atendi." Aí eu falei: "O meu irmão?" Falei até de uma maneira calma, assim, né? Porque eu falei assim: bom, um mês atrás ele ligou, hoje com certeza ele vai ligar de novo. Eu falei: "O meu irmão?" E elas falaram: "Pô, você tava brincando com a gente?" Porque como eu tinha acabado de chegar, elas acharam que era eu que tinha passado o trote. Aí eu expliquei que não, blá. Depois contei em casa o que tinha acontecido. Olha, parece que o Roberto ligou de novo, dessa vez não foi eu que atendi. Aí já começaram a falar: não, deve ser alguém imitando a voz dele ou algo parecido. Tá, mas então, tá, vamos deixar pra lá, vamos dormir essa noite de maneira sossegada. Ok. Passou-se mais um mês, 20 de agosto, e agora eu já estava esperando que ele ligasse. Só que durante o dia inteiro não aconteceu isso. Ele não ligou, né? Não teve a ligação, né? Aí quando eu cheguei em casa do trabalho, na época a gente estava recebendo uma tia minha que tinha vindo de outro estado, estava visitando a gente e tal. A minha mãe falou assim: "Ah, e aí, como é que foi, né, o dia de trabalho?" Foi tranquilo, o Roberto nem ligou. Aí a minha tia virou pra gente e falou assim: "Ué, mas o Roberto não morreu?" Aí, né, a gente recontou a história e tudo mais, né, e minha mãe falou assim: "Olha, é bobagem dele, ele tá achando que o Roberto tá ligando." Só que, quando a gente estava no meio dessa conversa,
o telefone, agora eu tô em casa, né? Tava eu, minha mãe e minha tia. O telefone do quarto da minha mãe tocou, a gente tava na sala e o telefone começou a tocar no quarto. Aí minha mãe pegou e falou assim: dá licença, eu vou ali atender. Aí ela atendeu, ela entrou no quarto, né? A gente ouviu da sala ela falando mais ou menos assim: alô? Oi, quem é? Quem é? E de repente ela deu um grito, né? Tipo, assustada, e saiu do quarto. Aí a gente, que foi, mãe? Aí ela falou meio assim, com a voz meio baixa, assim, meio assustada. Ela, era o Roberto. Aí eu falei: tá, mãe, o que aconteceu? Por que a senhora gritou, né? Porque a senhora percebeu que era ele? Aí ela disse assim: não, eu comecei a falar e aí eu entendi que a voz era dele. E a linha caiu. Só quando eu desliguei o telefone e fui me virar, ele estava do meu lado, em pé do meu lado. Ela foi a hora que eu gritei. E aí ela falou que quando ela gritou, ele desapareceu. Então, assim, isso é uma coisa que aconteceu com a gente, como eu disse, né, antes. Aconteceu outras coisas na nossa família de coisas estranhas, coisas que aconteciam que a gente não podia explicar. Mas essa, né, do meu irmão ter morrido e ter ligado por 3 vezes, né, porque depois ninguém mais teve uma notícia de que ele tenha ligado para alguém, né, por ele ter ligado 3 vezes, é uma coisa que marcou a gente, para dizer assim: olha, como eu disse, né, existe algo lá fora, mas não dá para ter certeza do que é. E nessas, né, a gente segue em frente. Bom, eu fico por aqui no meu relato. Um forte abraço a todos e fiquem em paz. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zucas. Olá, ouvintes do Relatos do Além. Meu nome é Rafaela. Hoje eu estou morando no interior do Rio, mas eu sou do interior de São Paulo e morava no interior de Minas. Essa história foi no interior de Minas Gerais. No período de 2004 a 2007, eu morei numa casa que eu carinhosamente chamo de Casa Assombrada. Era uma casa muito grande, né? Meu pai alugou lá pra gente morar e tal. E era uma casa com vários quartos em cima. Tinha dos meus pais, o meu, da minha irmã, um da minha avó. Embaixo eram 3 salas, um escritório, banheiro, uma cozinha enorme. Era uma casa muito boa, muito confortável, numa localização muito boa na cidade, mas ela tinha aí uma energia que não era muito legal e nem todo mundo sentia. Quem percebia mais essa energia densa era eu e minha mãe. E quando eu relatava pro pessoal lá em casa o que eu sentia, as pessoas riam. Vulgo minha irmã e meu pai, eles falavam: a Rafaela é doida. Mas algumas coisas começaram a acontecer, assim, não de cara, foram coisas graduais, mas elas aconteceram. Basicamente, eu comecei a sentir a sensação de estar sendo observada. Como se tivesse alguém muito perto de mim, mas eu olhava pra trás e não via ninguém. E era muito chato isso. Eu ia lavar louça, essa sensação. Eu sempre olhava pra trás. E às vezes eu até achava que era minha irmã. De início, assim, eu achava que era minha irmã fazendo graça comigo, querendo me assustar, enfim. Mas não era. Realmente não era minha irmã. Minha irmã sempre foi muito séria e, enfim, realmente não era ela. Tinha dia que eu realmente estava sozinha em casa, mas era como se tivesse alguém atrás de mim. Ou no computador, né? Na época era computador de mesa, no escritório. Então parecia que tinha sempre alguém ali. Era muito ruim. E essa sensação de estar sendo observada, ela começou a aumentar. Ao ponto de eu começar a acordar de madrugada com essa sensação. Até que um dia eu acordei, abri meus olhos, olhei pelo quarto e eu vi a silhueta de um homem de chapéu. Nessa época foi 2005, né? 2005, 2006, eu não vou lembrar. Meus 15, 16. E na época não tinha muita coisa sobre Shadow People, eu nem sabia desse termo. Eu fui descobrir, na verdade, sobre esse termo no podcast. E eu não sabia que essa figura era uma figura aí comum de se ver. E por muito tempo essa figura do homem de chapéu me assustou bastante. Eu vi ele uma vez e foi o suficiente pra me aterrorizar. Então assim, foi uma coisa que eu fui sentindo até o dia que eu consegui ver. Não enxerguei rosto, feição, apenas a silhueta de um corpo, né, do corpo com a cabeça, com o chapéu. E eu fiquei apavorada aquela noite. Eu realmente não consegui nem fazer nada. O que eu consegui foi jogar a coberta por cima de mim e falar: meu Deus, o que é isso? Me ajuda a dormir. Eu lembro que eu voltei a dormir e
assim ficou. Só que eu comecei a ter realmente medo de continuar dormindo sozinha no meu quarto. A princípio eu colocava minhas cachorrinhas pra dormir no quarto comigo, me fazer ali uma companhia, mas chegou um ponto que uma das minhas cachorrinhas, ela não queria entrar mais no quarto. Era muito louco. Eu falava, mãe, olha isso aqui. E eu chamava a cachorrinha e ela não entrava. Teve um dia que ela entrou e ela deu um grito e saiu correndo. Tipo, ela era uma Yorkshire pequenininha, ela deu um gritinho e saiu correndo. Isso me assustou de um tanto. Eu falei, bom, cachorro sente energia, cachorro sabe das coisas. Se a Sofia não quer estar aqui, alguma coisa boa não tem aqui. Então, eu passei a dormir no quarto da minha irmã. Ela detestava, mas eu tinha muito medo de dormir ali no meu quarto. Mas não era uma coisa assim que eu tinha entendimento na época. Eram coisas que só aconteciam. Vai lá, eu era uma adolescente, não tinha muito onde pesquisar, enfim. E em uma das férias, dessas férias de final de ano, uma das minhas primas foi passar uma semana lá em casa. E ela era mais nova que eu. Acho que ela é uns 4 anos mais nova que eu. E simplesmente ela... Um dia a gente subindo de madrugada, né? A gente ficou ali madrugada assistindo séries, assistindo coisa na TV, enfim. E a gente foi subir pro quarto e ela simplesmente olhou pra trás e ela jura que viu a silhueta de um homem de chapéu sentado no sofá da sala. A sala já estava escura, acho que tinha a luz da cozinha acesa e ela jura que viu a silhueta de um homem de chapéu. Eu não tinha contado nada pra ela, minha mãe também não, ninguém tinha contado. Quando ela me contou, eu falei, eu não tive coragem de contar pra ela que eu realmente já tinha visto antes e das sensações que eu tinha de ser observada constantemente. Porque eu não queria assustar ela, visto que ela era mais nova, eu realmente não queria assustá-la. Mas eu comentei com a minha mãe depois e a gente ficou bem intrigada. Uma moça que trabalhava lá em casa, ela diz que viu durante o dia um homem, uma figura de um homem fumando no quintal de casa. Era um senhor, ela disse que era um homem velho. Mais pra frente a gente descobriu, né, que o pai da dona da casa tinha falecido ali. Então a gente não sabe, sei lá, era a energia dele presa ali, ou o que será que era? Bom, nunca saberemos. Outra situação engraçada que acontecia nessa casa, várias vezes a gente hospedava um cachorro de um amigo da minha mãe, né? Quando ele ia viajar, ele deixava o cachorro ali. E esse cachorro, aconteceu alguns episódios, não era sempre, não era o tempo inteiro pra falar que ele era doido, né? Às vezes, o cachorro era doido, não. Eram em alguns momentos, em alguns locais, ele olhava fixamente para um ponto, como se ele realmente estivesse vendo alguma coisa, e ele latia muito bravo. Ele se arrepiava todinho, mostrava os dentes, ele ficava muito bravo. Postura de ataque, assim, era um shih tzu, era pequenininho e tal, mas ele ficava extremamente bravo, realmente como se estivesse vendo algo muito ruim ali que ele não gostasse. Isso, claramente, assim, assustava muito eu e minha mãe. A gente ficava realmente muito assustada. Teve uma situação que aconteceu comigo também. A porta do meu quarto, ela dava quase que de frente pra escada ali, né? Então eu fui descer as escadas e, cara, uma sensação muito estranha de ser empurrada. E eu nem cheguei a descer o primeiro degrau, eu já caí. E saí rolando todo um lance de escadas. Eu só parei na hora que meu corpo bateu na parede, assim, né? Antes de descer o segundo lance. Mas foi, assim, de uma agressividade, de uma forma, assim, que... Eu falei, o que é isso, gente? Mas eu não tive tempo nem de segurar no corrimão, nem nada. Eu simplesmente... É como se eu literalmente tivesse sido empurrada. E eu comecei a ter cada vez mais medo de ficar nessa casa. Então eu sempre evitava. Sei lá, tipo, à tarde, eu tinha aula de manhã. Daí eu sempre inventava alguma coisa pra fazer à tarde com os meus amigos, ou eu ia pra casa deles, ou eles vinham pra minha casa pra eu não ter que ficar sozinha ali. Mas eu tava sempre inventando alguma coisa, eu ia pra escola, usar a biblioteca da escola. Alguma coisa eu inventava pra não ficar ali sozinha, porque era algo que eu não me sentia confortável. Então, assim, não era legal ali. Teve uma situação a qual viajamos, a casa tava vazia, a vizinha ligou pra minha mãe falando que tava ouvindo barulho de como se fossem panelas batendo, um barulho alto. Ela até se preocupou que fosse ladrão, enfim. A minha mãe falou, olha, a gente só vai voltar amanhã, mas fica de olho, se for ladrão, chama a polícia, por favor, né? E não era nada, pelo menos desse mundo físico. A vizinha jura que ouviu esses barulhos.
Mas, assim, chegamos em casa no dia seguinte, tava tudo normal, as panelas no local, não tinha nada sido roubado, não. A não ser que tinha entrado alguém pra fazer a arruaça, mas a casa tava normal, intacta. E até eu me mudar dali, eu me senti apavorada. Eu dormi no quarto da minha irmã me odiando e fazendo chacota da minha cara. Mas até a gente mudar dali, e até uma coisa que eu assustei, eu falei, meu Deus, eu vou ser assim pra sempre, eu vou ter medo de dormir sozinha pra sempre. Foi a primeira semana, na primeira casa, na próxima casa que a gente mudou, e eu já não tinha mais medo de nada, tudo voltou à normalidade. Ali aconteceu da minha avó se acidentar também, teve o caso da minha avó que ela fraturou o fêmur, e enquanto ela estava em recuperação em casa, teve alguns momentos que ela não estava muito bem, e aí ela, abre aspas, delirava, eu não sei dizer, mas ela às vezes falava que via pessoas ali ao redor dela, e ela não... Minha avó era bem idosa, né? Ela via coisas e pessoas, e ela me perguntava quem é essa pessoa que tá aqui? E eu falava, eu não sei. Eu falava, bom, eu não sei. Então, era complicado. Outra situação nessa casa, que aí agora pra finalizar, quando fizemos a mudança, né, levamos todos os móveis embora, eu e minha mãe voltamos sozinhas pra fazer uma faxina, uma bela de uma faxina pra entregar a casa limpinha, organizada pra imobiliária. E nesse dia, quando a gente terminou a faxina, já era de noite, a gente já tava meio cansada, assim. A gente foi ali pro quintal pegar um ar, tava fresco, tava uma noite agradável. E simplesmente uma luz, uma bola de luz, eu realmente não sei definir o que foi aquilo. Ela não era muito grande, mas também não era muito pequena. Ela era um pouco menor do que uma bola de handball. Essa luz veio, eu não sei de onde, ela contornou eu e minha mãe. Ela passou por nós, assim, flutuando. E parece que ela foi meio que diminuindo e sumiu. Não foi uma coisa que me deu uma sensação ruim, ou um sentimento ruim, igual eu sempre senti naquela casa. Mas eu não sei explicar o que foi isso. Eu olhei pra minha mãe e falei, você viu isso? A gente não tinha bebido nada, tá? Pra falar assim, tá doida. Não. A gente realmente viu uma luz branca, era uma luz branca contornando a gente. E essa luz simplesmente sumiu. Nunca consegui encontrar nenhum tipo de explicação para o que fosse isso. Não sei se existe, realmente até precisava pesquisar. Mas é a primeira vez, eu acho, que eu falo isso, né? Eu e minha mãe, normalmente a gente conversava isso só entre nós, porque quem ia acreditar na gente? Mas, enfim. Essa foi a última experiência nessa casa. Então fomos embora, e aí, a partir de então, eu nunca mais tive esses medos e receios. Então, eu vou terminar meu relato por aqui. Tem algumas outras histórias de avistamento de coisas no céu, né? Essa história é bem legal. Eu tenho outras histórias e eu posso contar depois. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Misericórdia, Senhor. Nossa, que histórias, hein, gente? Meu Deus. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Relatos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo nessa tragédia aí no Sul, né? Sem precedentes, assim. A gente fala muito sobre espiritualidade aqui no podcast e não tem como não pensar em todas as vidas que foram perdidas. Não só as humanas, mas também de animaizinhos, né? Que a gente sabe que muitas vezes precisam ser deixados para trás e acabam também falecendo, né? E por isso, então, vai toda aí meus pensamentos positivos e toda a minha solidariedade para esse estado que está passando por essa crise, né?
E além disso, esse mês, então, eu tô dando todo o nosso apoio-se desse mês para essas causas aí do Rio Grande do Sul. E também pedir para vocês, quem puder ajudar, vamos ajudar, que é sempre bom. Alguns dos nossos ouvintes que fazem parte do nosso grupo secreto, a gente tem, por exemplo, o Dudu, que eu falei até recentemente sobre ele, a gente tem a Marlova, a gente tem a Jordana, a gente tem várias pessoas que moram, né, nesse lugar, que está passando por essa crise e estão precisando de ajuda, mas principalmente a Bruna, que é uma ouvinte nossa já das antigas. Ela perdeu tudo que você possa imaginar. Não só ela, mas a família dela toda perdeu. Elas moravam bem no lugar, um desses bairros, né, que foi mais afetado, assim. E além de perder a casa dela, ela também perdeu o trabalho dela, porque ela trabalhava de casa, com artesanato. Ela perdeu todo o material dela. Ela não tem nem como recomeçar. Ela tá passando por uma situação muito, muito chata, pedindo até ajuda com roupas e tal. Então eu queria pedir para vocês, quem puder, eu vou colocar o número dela do Pix aqui. Vamos ajudar. Se a gente pode ajudar todo mundo, né? Pelo menos a gente tenta ajudar uma pessoa. E qualquer valor, gente, vamos tentar ajudar a Bruna, que ela tá precisando demais. Dar essa força, né, do além para ela e mostrar que a galera da comunidade do sobrenatural, a gente sabe que a gente é muito unido. A gente é pequeno, mas muito unido. Então, se você puder, dá uma ajuda aí pra Bruna. Vamos tentar mudar a história dela, tá bom? Tô contando com a sua ajuda. Você sabe, se você quiser mandar um relato, é muito fácil. Entra lá no +1 647 8300422 ou clica aqui também que tá na descrição, junto aí do Pix pra Bruna. Eu vou colocar o link para você mandar o relato para mim, tá? É só falar comigo e aí, Zoucas, quero mandar um relato, eu vou te explicar, beleza? Fiquem seguros, fiquem bem e se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar esperando do outro lado da linha. 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 Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.